É impossível ignorar o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento. Donald Trump, em mais uma demonstração de como utiliza o poder estatal em benefício próprio, decidiu cancelar a divulgação dos dados oficiais de emprego, conhecidos como Jobs Friday, um dos indicadores econômicos mais importantes do país. Esse relatório, publicado na primeira sexta-feira de cada mês pelo Departamento do Trabalho, mostra o número de empregos criados e demitidos e orienta decisões do mercado financeiro, das empresas e principalmente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. 2 meses atrás, insatisfeito com os números divulgados, Trump demitiu o principal estatístico responsável pelas medições e tentou substituir o profissional por alguém de sua confiança política. A tentativa fracassou, mas agora, em um movimento mais agressivo, o governo simplesmente paralisou a divulgação dos dados, interrompendo um processo técnico e rotineiro que deveria estar imune a interferências políticas. Essa manobra se tornou evidente quando, diante da iminência de números negativos, Trump acionou o que muitos economistas chamaram de freio de emergência. Provocou a paralisação do governo federal. O fechamento interrompeu a liberação dos relatórios, mesmo depois de o Departamento do Trabalho ter garantido que os dados seriam publicados mesmo em caso de shutdown. A mudança repentina de postura levantou suspeitas imediatas sobre a motivação real da medida. Enquanto isso, empresas e analistas recorreram ao setor privado em busca de informações, já que a confiança nas estatísticas oficiais foi corroída. A empresa de folha de pagamento ADP, uma das mais respeitadas no ramo, divulgou dados preocupantes. O país perdeu 32 mil postos de trabalho no último mês, com quedas expressivas nos setores de lazer, hospitalidade, serviços profissionais e tecnologia. Essa tentativa de ocultar informações coincide com outros movimentos de Trump contra instituições econômicas. Recentemente, ele tentou intervir no Federal Reserve, tentando demitir uma de suas diretoras e enfraquecer sua autonomia. A Suprema Corte bloqueou essa ação, mas a intenção ficou clara. Agora, ao paralisar a divulgação de dados essenciais, Trump coloca em xeque a capacidade do Federal Reserve de tomar decisões informadas sobre a taxa de juros. A senadora Elizabeth Warren exigiu explicações formais e cobrou a publicação imediata dos números, lembrando que eles já estão coletados e processados. Segundo Bill Beach, ex-comissário do Bureau of Labor Statistics, nomeado pelo próprio Trump, o relatório está pronto, em versão final, e poderia ser divulgado imediatamente. As consequências dessa manipulação não são pequenas. Empresas precisam desses dados para planejar investimentos, contratações e aquisições com meses ou anos de antecedência. Sem transparência, o ambiente de negócios se deteriora, a confiança cai e a economia desacelera. Não por acaso, uma pesquisa recente mostra que as expectativas de contratação para o próximo ano estão no nível mais baixo desde 2009. A própria taxa de desemprego, que Trump insiste em manter artificialmente próxima de 4,3%, pode estar na realidade acima de 5%. E a inflação, oficialmente em torno de 4%, parece estar mais próxima de 6% ou 7% quando se considera o custo real de vida da população. O Federal Reserve depende desses dados para ajustar sua política monetária, e isso foi deixado claro pelo presidente da instituição, Jay Powell. Ele afirmou recentemente que a política de juros precisa equilibrar riscos tanto para a inflação quanto para o emprego, e que decisões corretas só podem ser tomadas com base em informações confiáveis. Sem dados precisos, o Fed fica parcialmente cego, e a economia norte-americana corre o risco de ser conduzida por decisões baseadas em cálculos políticos e não técnicos. Isso ocorre em um momento de forte desgaste político para Trump. As pesquisas mostram que 61% dos
Americanos rejeitam seu governo, com índices ainda mais altos entre eleitores independentes. Escândalos se acumulam diariamente, e suas políticas públicas, ou a falta delas, deixaram marcas profundas na economia, na saúde pública e na segurança do país. Diante desse cenário, a estratégia de Trump parece clara: criar crises artificiais, mudar o foco das atenções e apresentar-se como figura central em momentos de caos. Foi assim quando insinuou a possibilidade de enviar tropas contra estados norte-americanos, numa retórica que lembra mais um líder autoritário do que um presidente democrático. Esse padrão de comportamento segue uma lógica perigosa. Sempre que os indicadores econômicos são desfavoráveis, que escândalos ameaçam seu governo ou que a rejeição cresce, Trump busca formas de desviar o debate. Ao suspender a divulgação dos dados de emprego, ele tenta controlar a narrativa e ganhar tempo, mesmo que isso signifique prejudicar milhões de cidadãos e desorganizar toda a economia. O problema é que os números, mais cedo ou mais tarde, vêm à tona, e os efeitos da política econômica não podem ser apagados com decretos ou bravatas. O que estamos vendo é um processo de deterioração institucional sem precedentes. Quando um presidente interfere diretamente em órgãos técnicos e manipula dados econômicos para proteger sua imagem, a confiança nos fundamentos do sistema democrático se enfraquece. A economia norte-americana, antes impulsionada por um ambiente de previsibilidade e transparência, hoje se vê mergulhada na incerteza. A confiança do consumidor está no nível mais baixo em anos, e o motor que impulsionava a criação de empregos está quebrado. Essa tentativa de esconder a realidade não vai mudar o fato de que a economia está fragilizada. Os investidores sabem disso, as empresas sabem disso, e a população sente isso no bolso todos os dias. A verdade é que Trump destruiu pilares fundamentais da economia dos Estados Unidos e continua a agir como se pudesse manipular a percepção pública indefinidamente. Mas a economia não obedece à propaganda. Ela responde a dados concretos, a decisões bem embasadas e à confiança nas instituições. Ao atacar tudo isso, Trump compromete não apenas seu governo, mas o futuro do país. A suspensão dos dados de emprego não é um episódio isolado, mas parte de uma estratégia mais ampla de controle e distorção da realidade. É a tentativa de reescrever fatos, redesenhar estatísticas e remodelar a percepção pública para sustentar um projeto de poder cada vez mais autoritário. E quanto mais ele tenta esconder, mais evidente se torna o colapso que ajudou a construir.